Salmos 112, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando você encontrar, diga amém. Quando você encontrar, diga aleluia. Pronto, diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, nessa manhã, poderosamente, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, já olhe para essa pessoa, olhe nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. É o momento principal da reunião, que é o momento da palavra de Deus. É o momento que o Senhor é que vai falar conosco através da sua palavra. A palavra diz, amados, que o Senhor, Ele aprova a prosperidade e as riquezas dos justos. O que é uma pessoa justa? É aquela pessoa que ela não quer nada do outro, mas também não abre mão dos seus direitos. Uma pessoa justa não é uma pessoa boba. É aquela pessoa que gosta das coisas certas. E o justo também na igreja, para a Bíblia, é aquela pessoa que foi justificada por Deus. É aquela pessoa que ela segue o padrão bíblico. Ela obedece à palavra. Ela busca conhecer mais ao Senhor. Por isso que eu falo para você não deixar de ler mais a palavra. Tirar todo dia um momento para ler a palavra. Porque cada momento que você lê a palavra é o momento que você vai se alimentar espiritualmente. E Deus, Ele vai falar com você, irmãos. A Bíblia é um livro vivo. O apóstolo Paulo disse que ele é vivo e eficaz. É uma coisa orgânica. Vamos dizer que você lê um versículo bíblico hoje. Aí ele fala com você daquela forma. Aí você lê aquele mesmo versículo em outra circunstância. Ele já fala de uma outra forma. E é uma coisa eficaz. Pastor, o que é uma coisa eficaz? Que dá certo. É como um remédio que é prescrito para a pessoa. A pessoa está com a dor. A pessoa, ela sente o mal-estar. Aí o médico, ele passa aquele remédio e diz para você: olha, você vai tomar 2, 3 vezes por dia, tal hora. Aí você toma e aquele remédio vai fazer o efeito, porque ele é eficaz. Aí aquela dor já vai sumir, aquele mal-estar já vai desaparecer. Então a Bíblia, ela é viva e é eficaz. Então o justo é aquela pessoa que é justificada por Deus, é aquela pessoa que obedece a palavra. Então a riqueza do justo, ela é bem-vinda pelo Senhor. Agora, quando usada de uma forma correta. Compreendeu? O problema das pessoas é que tem pessoas que não podem ver dinheiro. Vamos dizer que a pessoa está firme na igreja porque está desempregada. Está firme na igreja por causa disso e daquilo outro. Mas se ela vê dinheiro, tem pessoas que saem até da igreja, irmãos. O Judas vendeu Jesus por dinheiro, por 30 moedas de prata. Os irmãos do José venderam ele. Então, essa forma é a forma errada da riqueza, do dinheiro. Mas vamos dizer o exemplo do Davi. Ele usou todos os seus recursos para deixar para o seu filho construir o templo.
foi muito dinheiro, irmãos, que eles gastaram. Vamos colocar aqueles valores que eles gastaram, se fossem nos dias de hoje, seriam milhões ou talvez bilhões de dólares, porque o templo era suntuoso. Dentro do templo também, as peças de dentro, as bacias, tudo ouro. O Salomão não tinha esse problema de gastar, porque quanto mais ele gastava, mais ele tinha, porque ele não poupava para o Senhor. Ele tinha essa visão. Ele não era uma pessoa mesquinha, não. Davi ensinou isso para o Salomão, e o Salomão foi o homem mais rico que já existiu. As suas roupas, as roupas dos seus empregados. Quando a rainha de Sabá, ela viu aquilo, ficou admirada. Olha, o que falaram para mim, eu nem acreditei, mas agora, a sua riqueza, a sua prosperidade. Agora, você acha que a pessoa, ela pode ser rica e pode ser justa ao mesmo tempo? Quem acha que pode? Pode, é isso que nós estamos falando. A pessoa, ela pode ser justificada diante do Senhor, ela pode ser uma pessoa que para Deus é um homem justo, é um homem correto, é uma mulher também justa, correta, e pode também ser rica. Compreendeu? Aqui o Salmo 112 que a gente leu no versículo 3, ó. Fazendas e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Então, ela pode ser uma pessoa justa, que pratica a justiça. Vamos dizer que ela tenha empregados na sua casa, ela paga da forma correta, ela ajuda ao necessitado que precisa. Tudo isso, amados, são práticas da justiça. Então, quando eu confio no Senhor, tudo aquilo que eu preciso, Ele me dá, mesmo que eu passe momentos de dificuldade. Talvez o Salomão nunca passou uma dificuldade financeira, mas o pai dele passou, Davi, porque ele era apenas um pastor de ovelhas, e depois que ele foi ungido por Samuel, Saul o perseguiu, e ele morava nas florestas, nas cavernas, nos desertos. Ele passou muita dificuldade financeira, mas sempre ele guardava para o Senhor. E foi ele, amados, que fez todo o desenho do templo. Ele queria construir o templo, mas o Senhor não deixou. E falou para ele: Davi, quem vai construir o templo é o teu filho Salomão. E foi assim que ele fez um templo, amado, suntuoso, que foi destruído pelos babilônios. Aí depois foi reconstruído e foi destruído novamente no ano 70 pelos romanos. O templo, ele foi reconstruído na época de Esdras, Zorobabel, só que não tinha as riquezas. É tanto que quando eles foram reconstruir o templo, quando eles voltaram da Babilônia, eles choraram. Quem viveu aquele momento e voltou, quando eles foram reconstruir o templo, eles choraram. Mas o que estava escrito? Que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque aquele templo que eles reconstruíram, que não tinha as riquezas da época de Salomão, foi o templo em que o Senhor Jesus estava. E aí na época do Herodes, o Herodes deu uma reformada. Também era um templo
maravilhoso. É tanto que quando Jesus entra no templo para ensinar, os seus discípulos dizem: olha, Jesus, que templo maravilhoso. Ele falou: sim, maravilhoso, mas não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 o templo foi destruído. Eles traziam pedras de outros países, as riquezas de outros países. Primeiro porque o Davi guardou, e depois o Salomão investiu ainda mais. O Salomão, ele já nasceu no berço de ouro? Já. Só que ele conseguiu multiplicar. Deus deu a ele sabedoria. Exatamente. Deus falou para ele: Salomão, o que você quer? Riquezas? Fama? Não, eu quero sabedoria. E isso agradou o Senhor. Nós sabemos depois que ele colocou tudo a perder, mas não teve alguém mais rico do que ele, e talvez nunca haverá, porque as riquezas do Salomão não dá para comparar com os ricos modernos, vamos dizer assim. Era ouro em extravagância. Então essas riquezas, quando são usadas da forma correta, a pessoa que já é rica, ela vai ficar ainda mais rica, porque ela está usando as riquezas que Deus dá, porque Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele que nos dá, irmãos. Às vezes somos nós que não sabemos tratar, não valorizamos muitas vezes. O rei Ciro, quando ele herdou o trono médio persa, os medos e os persas, eles tomaram a Babilônia, sem guerra nenhuma, apenas com a sua força. Então o rei Ciro, a primeira coisa que ele fez: vamos reconstruir o templo que está em Jerusalém. E ele investiu muito dinheiro, porque ele sabia da importância, amados, do templo da casa do Senhor. Então muitas vezes nós esquecemos disso, que as riquezas são uma bênção sim, mas ela pode ser uma grande maldição, porque um filho pode matar o pai por causa de dinheiro, como a Suzane Richthofen, foi um dos casos mais conhecidos. Sim, pronto. Hoje ela é o Uber. Voltar para o presídio? Pronto, então um abismo leva o outro. Mas por que isso aí? Por causa do dinheiro. Ela matou o seu esposo, esquartejou, para você ver como o dinheiro tem, amados, essa condição de ser uma bênção ou ser uma maldição. Nós não falamos aqui que a pessoa ela pode ser rica e pode ser uma bênção ao mesmo tempo? Não é fácil. O próprio Jesus falou: olha, vai ser muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o rico ele tem a tendência de colocar as suas riquezas à frente de Deus, e nada, amado, na nossa vida, nem a nossa família pode estar à frente do Senhor. Então Deus ele nunca vai deixar faltar nada para os seus servos. Vamos ver aqui, Evangelho de João, no capítulo 16, agora no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 33. Amém? Ele diz assim, ó: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci
o mundo. Então, o nosso Deus é o Jeová Jirê, o Deus proverá. Ele pode prover, como nós falamos, através do Salomão, do Ciro. Ele pode prover do ímpio também. Até para a casa do Senhor, ele pode mandar o ímpio abençoar. Quantas pessoas, amados, que abençoam a programação de uma rádio cristã, ou o pastor João Ribe, ou o pastor Silas Malafaia, ou o R.R. Soares, todos aqueles programas de televisão, programas de rádio, são patrocinados por as pessoas, ou da igreja ou não. Uma pessoa que ela era da Umbanda, ela estava contando testemunho. Nasceu uma ferida na perna dela, e a ferida não curava. Colocava remédios, e a ferida ia crescendo, era mais. Ela falou que um dia ela chegou na madrugada e colocou a televisão, e aí ele falou assim: olha, eu vou orar agora, coloca a tua mão onde você está enferma. Ela falou: rapaz, não tem nada a perder, e colocou a mão, e ele orou. Ela falou que passou uma semana, aquela ferida começou a diminuir, e ela ficou curada. Aí ela, que era umbandista, começou a frequentar a igreja. Contra fatos não há argumentos. É assim que Deus faz. Mas aquela programação são pessoas cristãs e são pessoas que nem são cristãs que apoiam. Deus vai abençoar aquela pessoa? Vai, porque ela está apoiando o evangelho. A bênção de Deus é uma coisa, a salvação é outra coisa. Se você está ajudando a obra de Deus de alguma forma, Deus vai honrar você, vai abençoar. Agora, a salvação não. A salvação só em Cristo Jesus. Então, pode até faltar algo para mim, mas no final, Deus, Ele vai me dar aquilo que eu necessito. Ele é o Jeová Jirê. Então a nossa prosperidade não é tanto dinheiro ou fartura. A nossa prosperidade está nas bênçãos do Senhor. Deus, para alimentar você, para suprir você, Ele pode até tirar a água da rocha, como Ele fez para o povo de Israel. Todos aqueles milagres, amados, que aconteceram naquela viagem que eles fizeram do Egito para a terra prometida, tudo aquilo ali são figuras. O maná, o que significa o maná para mim e para você? O maná é o suprimento que Deus ele nos dá quando nós não temos como trabalhar. Aí Ele manda o maná. Está entendendo aí, Ed Carlos? A água da rocha. A água da rocha, amados, é um milagre tão incrível que Deus ele vai nos dar de onde você nem imagina. Então, esse suprimento, amados, a bênção de Deus, a prosperidade, a fartura, é o que Deus quer para os seus. Para quê? Para que as pessoas que estão ao teu redor, elas possam ver isso em você. Agora, o que pode fazer com que, ao invés da bênção, venham as maldições? Porque o que nós falamos, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquela pessoa que troca tudo por dinheiro, pelo amor de Deus. Não, irmãos.
O dinheiro é uma bênção, mas não é tudo. Você não pode trocar ou vender a tua vida, a tua salvação por causa de dinheiro. Vamos ver aqui. Procure o livro de Malaquias, que pode trazer a maldição na vida financeira. A primeira delas é essa: a negligência à palavra de Deus. Vamos lá, livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Capítulo 3 e o versículo 10. Encontrou aí? Diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra do Caim e do Abel? O Caim, ele não deixou de levar a oferta, não. Só que não era as primícias. Ele não teve o cuidado, ele não teve o zelo que o Davi teve, ele não teve o zelo que o Salomão teve de dar o melhor. Davi falou: olha, o Deus, eu não estou dando nada para ele, as minhas riquezas foi ele que me deu, tudo, meu pai, já é do Senhor. O Caim, ele não observou assim. Então o profeta, ele diz: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. O que significa isso? Para que as portas da casa do Senhor estejam abertas. Por aqui passam pessoas, amados, que precisam de uma palavra. Às vezes uma palavra que você dá. Às vezes nós ajudamos com o mantimento. Esse é o trabalho social da igreja. Mas para que a igreja esteja aberta, é necessário que tenha um mantimento. Deus, ele vai providenciar? Vai, claro que vai. Através do seu povo. Mas se a pessoa ela é negligente, entenda isso. O prejuízo vai para quem? Vai para ela mesma. Nós não falamos aqui do Acã? O Acã, ele tocou nos despojos, Jericó, e quando vieram os despojos dos 31 reis que eles venceram, o Acã estava como? Estava morto, porque ele não foi feliz, não observou que para Deus tem que ter sempre o melhor, não é como o Caim ele fez. Então a primeira maldição é essa aqui, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Às vezes a pessoa ela está em dúvida a respeito desse tema. O que você tem que fazer? Eu tenho que falar com as pessoas da igreja, falar para elas: vem aqui, irmão, você é dizimista fiel? A pessoa vai falar se ela é ou não. Se ela é, aí você pergunta para ela: o que está acontecendo? Deus está abençoando você? Aí a pessoa vai dar o testemunho dela. Você pergunta, irmão. Se a pessoa tem dúvida nessa relação, a Bíblia diz que é para fazer isso. E outra coisa aqui, para a gente finalizar mesmo. Agora no Novo Testamento. Carta de Tiago, no capítulo 2.
Tiago, no capítulo 2, no versículo 14. O que é que pode trazer também maldição na vida financeira? A falta de controle financeiro, falta de misericórdia. O que é isso, pastor? A pessoa não ajuda o próximo, irmãos. Isso aí também é uma maldição. Capítulo 2, versículo 14. E a pessoa também que não tem controle financeiro, é uma maldição também. Capítulo 2, versículo 14. Já quase no final da Bíblia já. Vamos dizer que você compra algo supérfluo, que você já tem. Ah, pastor, mas eu passei em frente à loja e estava em promoção. Um judeu ortodoxo, vamos dizer assim, ele não compra nada supérfluo. Ele disse que ele não compra, ele inverte. Ele é o cabeça, não é cauda, como está escrito na palavra. Vamos dizer que você comprou uma coisa que não precisava, um sapato a mais, ele não compra. Um relógio a mais, não. Ele compra o que é necessário. Aí você comprou sem precisão aquela televisão, você já tem duas, você vai pagar todo mês. Mas acontece, amados, quando você sai daquele controle, há alguns meses que surgem despesas extras, remédio, algo do carro da pessoa, ou algo que você tem que consertar. Aí você vai ter que ter aquele dinheiro. E o que é que pode acontecer? Lamentavelmente, os dízimos da casa do Senhor, a pessoa ela pega. Aí vem a maldição. Porque você deveria manter o teu compromisso. Não é uma questão de dinheiro. O dízimo da pessoa é a mesma coisa se for R$1.000 ou se for R$10. Para Deus é a mesma coisa. Vamos dizer que você receba R$10.000. Quanto é o dízimo de R$10.000? R$1.000, não é isso? Mas você recebeu R$100. Quanto é o dízimo de R$100? 10. Aí você pega o impresso. Aí você recebeu R$100, pegou os R$10 e levantou. Aquela pessoa que recebeu 10.000, quanto é que seria o dízimo dela? 1.000. Vamos dizer que ela só trouxe R$900. Eu pergunto para você, a pessoa que entregou R$900 na igreja, ela entregou mais do que quem entregou R$10. A irmã está ajudando mesmo, olha, mas não era o dízimo. Aquela pessoa que trouxe o 10, ela está mais certa e Deus vai abençoar mais ela do que a que trouxe R$900. Compreendeu, irmão? Para você entender como é que funciona, não é questão de dinheiro, não. Porque o dízimo para mim é a mesma coisa. Se eu recebo R$1.000, meu dízimo é 100. Se eu recebo 100, meu dízimo é 10. Não vai mudar, não. Humanamente falando, se você olhar, essa pessoa aqui, pastor, está entregando é mais. Olha, ela está ajudando mais do que a outra, porque ela trouxe R$900. A outra só trouxe 10. Não, irmãos, as coisas de Deus não são assim. Dízimo é 10% e pronto. Aquela pessoa que trouxe 10 é porque ela só recebeu 100. E se ela só trouxe os 10 dela, o que é que a Bíblia diz? Que Deus vai abençoar para que ela tenha mais, porque Deus já conhece o coração dela. Pronto. Aqui, vamos ler. Capítulo 2, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, meus irmãos, que
aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Olhe para mim aqui. Ele fala: olha, você tem muita fé. Amém? Você é da igreja. Amém? Você é ungido. Tudo bem. Batizado nas águas. Pronto. Batizado no Espírito Santo. A pessoa é tanta coisa, mas não ajudou o próximo. Você tendo, você fala: não, olha, passa outro dia aqui. Não vai adiantar nada, irmãos. Você está atraindo uma maldição para você na tua vida financeira. Porque Deus deu para você em abundância, para você dividir, ajudar o outro. Porque um dia também você precisou. O próprio Davi precisou. Então, o que causa também a maldição na vida financeira da pessoa é essa falta de controle financeiro e também a falta de misericórdia em ajudar a quem precisa, irmãos. Então Deus, Ele quer que você seja farto, que você tenha riquezas, mas Ele quer que você seja também uma pessoa justa, que se preocupa em primeiro lugar com o Senhor, em fazer o melhor para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé no nome de Jesus e vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.